seja bem-vinda a mais uma live da série de lives Social Media de Sucesso. O que é essa série de lives, Giana? É uma série de lives onde eu te ensino a como fazer acima da média do mercado, então eu ensino mulheres comuns, assim como eu, a fazer acima da média do mercado, trabalhando de onde você quiser, como social media, e conquistando então aí a sua liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. O tema dessa live de hoje é 5 formas de fazer dinheiro sem sair de casa. Então, no decorrer dessa live, até o final, eu vou compartilhar com você que está aqui comigo pelo YouTube a tela do meu computador, eu vou mostrar essas formas para que você saia daqui sem nenhuma dúvida, tá bom? A primeira questão é, por que eu escolhi o tema, esse tema, para abordar nessa nossa live aqui de hoje? No sábado passado, eu estava conversando com uma amiga e ela tem uma bebezinha pequenininha. A filhinha dela tem em torno de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Tá naquela fase, sabe, que começa a andar, começa a entender a rotina da mãe, como que é aquela rotina que a mãe dela leva. Essa minha amiga, ela trabalha fixa numa empresa, onde ela tem que cumprir ali os horários de trabalho dela, e ela contrata uma babá para ficar com a bebê. Então, ela contrata essa babá para ficar durante o dia, durante o período que ela está trabalhando com a filhinha dela. E aí, entre as nossas conversas, uma das coisas que ela levantou foi o fato de ter muita informação hoje em dia na internet, e isso acaba deixando ela um pouco confusa, um pouco perdida em saber qual rumo tomar. E a questão de como trabalhar de casa sem precisar aparecer aqui nas telinhas, que é um grande medo e receio, e é uma escolha, né? Cada um tem a sua opção de escolha. Então, como trabalhar de casa sem precisar vender curso, sem precisar ficar aparecendo aqui nas telinhas, sem precisar ficar fazendo story, enfim, realmente poder trabalhar da casa dela, porém nos bastidores, sem precisar realizar nenhum processo de venda, nenhum curso, nem nada do tipo. Por que ela levantou essa questão? Ela estava lá me contando que agora, quando ela levanta de manhã para ir trabalhar, lembra que eu falei que ela tem uma bebezinha de 1 ano e 7 meses? Então, quando ela levanta para ir trabalhar, a filhinha dela acorda cedinho também, no mesmo horário que ela. Só que o que a filhinha dela faz? Fica pedindo colo, fica querendo mamar, tem toda essa rotina de criança, e muitas vezes ela tem que deixar a filha dela lá com a babá e ir para o trabalho. Algumas outras vezes acontece dela chegar atrasada no trabalho por causa da filhinha, e aí ter que lidar com certos assuntos que a gente sabe que acabam sendo estressantes ali no dia a dia, né? Que assuntos são esses, Giana? Os assuntos que a gente sabe que acontecem dentro das empresas, até porque existem regras. Quando você está cumprindo uma rotina de trabalho, existe regra. Então, se você tem um horário para entrar, naquele horário você precisa cumprir, você tem que estar lá. E se você chegar atrasada, você vai ter que lidar com a situação de ter que explicar isso para o seu chefe, só que em muitos casos ele não vai entender o seu lado. E não que ele esteja errado, ele está simplesmente desempenhando o papel dele de dono da empresa, certo? Então, nessa live aqui de hoje, eu vou falar para você 5 formas de fazer dinheiro sem sair da sua casa, sem precisar ter que vender curso, sem ter que ser afiliada de nada. Assim como essa minha amiga, ela me relatou o que acontece lá no dia a dia dela, eu sei que isso também acontece na vida de outras mulheres como ela. Até mulheres que ainda não têm filhos, só que tem toda a rotina ali do dia a dia, né, que acaba perdendo aqueles momentos que queria estar aproveitando com o marido, com o namorado, quem tem filho, com os filhos, só que não pode, porque o único tempo que essas mulheres têm de sobra, elas meio que utilizam para organizar a casa, cuidar dessas tarefas. Então, geralmente a mulher que faz a rotina de trabalho ali no decorrer do dia, ela usa esse tempinho da noite para deixar essa casa organizada e deixar ali mais aconchegante. Então, porque durante o dia ela precisa cumprir esse horário de trabalho lá. Pode ser que você tenha visto lá no meu Instagram, inclusive, que eu falo que é possível trabalhar de casa, do seu celular ou do seu computador e ter essa flexibilidade de horário.
Inclusive, ter mais tempo para você mesma. E que você não precisa vender curso para fazer isso. E aí pode surgir a dúvida para você também. Como que eu começo, então? O que eu posso fazer sem, né? Como que eu posso fazer o dinheiro sem precisar vender curso? Porque eu vejo todo mundo vendendo curso. Quais são as formas que eu posso utilizar para trabalhar realmente da minha casa e fazer dinheiro com isso? E ter a minha liberdade com isso? Como que eu posso começar? Então, essa live aqui de hoje, você que ficar até o final vai entender quais serviços você pode prestar trabalhando aí da sua casa, utilizando o seu celular. Hoje existem vários aplicativos que auxiliam demais em diversos serviços que você pode cobrar por eles. A inteligência artificial também é uma grande aliada, que ela vem facilitando muito essa questão dessa prestação de serviço. Então, vou falar um pouquinho dela. Fica comigo aqui até o final, porque você vai sair daqui com um mapa completinho e vai entender como que você vai dar aí os seus primeiros passinhos para trabalhar da sua casa, para fazer dinheiro da sua casa, sem precisar ficar indo cumprir uma rotina de trabalho numa empresa, tá? Me veio aqui uma lembrança, nesse momento, de quando eu ainda trabalhava no Hotel Fazenda. Porque se você é nova aqui e você não sabe parte da minha história, eu trabalhei por 7 anos no Hotel Fazenda, onde eu cumpria lá uma carga horária. Como qualquer pessoa cumpre dentro de uma empresa. Tem horário para entrar, tem horário para sair. Então, eu também já fiz parte, né? Já tive essa rotina e eu sei muito bem como é. Na época, eu fazia até um pouquinho mais lá do que a carga horária de trabalho normal, porque como era um hotel fazenda, a gente trabalhava de sábado, domingo, feriado, agora que chega perto do Natal, dezembro, né? Festa aí de Natal, eu trabalhei, Réveillon, então a gente tá aí chegando pertinho, tá o calor, e eu vou me recordando dessa época. Então, há mais de 7 anos atrás, quando eu ainda trabalhava nesse hotel, eu lembro que algumas amigas me fizeram um convite da gente ir para a praia e aproveitar o final de semana lá. E foi assim que começou a minha árdua tarefa de como que eu ia tirar esses dias para fazer isso, para aproveitar aqueles momentos com as minhas amigas. O primeiro sentimento que vem, e eu acredito que com você acontece a mesma coisa, que vem em você quando você pensa nessa situação, é aquela ansiedade, por você pensar em como que você vai pedir isso para o seu chefe. Como que você vai falar? Ah, eu queria tirar uns dias. A segunda questão que vem era, né, que na minha época era isso, mas que vem aí na sua cabeça, mas e se ela falar para mim que eu não posso? Eu vou ter que abrir mão desse momento de descontração junto com a minha família, com as minhas amigas, e eu vou ter que ficar trabalhando porque eu preciso do meu trabalho, né? A gente não trabalha por hobby, a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro, certo? Então eu quero que você, que está aqui me assistindo, me conta aqui nos comentários. Você já passou por essa situação de ter que abrir mão de um momento em família, de um momento com seus filhos, ou uma viagem entre amigos mesmo, que você queria muito fazer, só que você não conseguiu folga no seu trabalho. E aí você teve que trabalhar enquanto as outras pessoas estavam lá fazendo o que você queria, pessoas que você gosta, que você queria estar por perto, estavam viajando, ou até mesmo essas pessoas precisaram cancelar a viagem porque você não podia ir. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quais os sentimentos que vêm na sua mente? Quando você precisa abrir mão de um momento que você quer ter de lazer. Qual o sentimento que desperta aí no seu coração? Muitas vezes a gente acaba se sentindo incapaz. Porque você mesma acaba se perguntando: poxa, eu trabalho tanto e eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero? Claro que a gente não é mais criança, né? A gente sabe que ali, em todas as questões onde a gente vai trabalhar, a gente tem a nossa rotina, a gente tem as nossas obrigações. Eu não estou falando que o digital não existe isso. Só que você depender do aval de outra pessoa para você poder fazer uma simples viagem com a sua família ou com os seus amigos, é realmente algo que deixa muito triste. Se a resposta for negativa. É algo que faz a gente se questionar
A gente olha para a gente mesmo e se questiona. Será que algum dia eu não vou mais precisar ficar dependendo dos outros, igual eu estou nesse momento? Todos esses questionamentos me acompanhavam lá também. Por esse motivo, eu conheço intimamente os seus sentimentos. Eu sei como que é desafiador a gente querer algo, a gente ter muita informação e aquilo, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, eu queria mudar a minha realidade, porque eu não queria mais depender, né, de um chefe, um patrão ficar falando para mim o que eu podia ou não, mas eu via muita informação na internet, então eu não sabia por onde que eu ia começar, quais eram os primeiros passos que eu ia dar para eu começar aquilo. Eu sei que isso acontece, eu falo que o excesso de informação às vezes atrapalha. Então, bora lá para você entender de vez aqui como que você consegue trabalhar da sua casa, ter toda essa flexibilidade que eu tô te falando aqui de horário e poder então viajar com a sua família quando você quiser, sem precisar pedir autorização para um chefe, sem precisar ficar imaginando como que você vai pedir aquilo para o seu chefe. Só que para isso eu vou precisar da sua participação aqui comigo, beleza? Então, se você está aqui vendo essa live, eu preciso que você participe comigo. Então, vamos começar. E a reflexão que eu trago para você é a seguinte: vamos supor que você foi convidada para ser madrinha do casamento da sua melhor amiga. O que você vai precisar? A gente que é mulher, o que a gente sai procurando já? Investigando e tentando identificar o que a gente vai fazer. A gente precisa de um vestido, a gente precisa de um lugar para fazer cabelo, a gente precisa de uma maquiadora. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou quase zero para maquiagem. Então, se eu for convidada para ser madrinha, eu vou precisar de uma pessoa que faça maquiagem em mim. Eu vou lá pesquisar um vestido que eu goste, que seja adequado para aquela situação. E aí você começa, então, a sua jornada para procurar profissionais, buscar esses profissionais. Onde você vai encontrar o seu vestido para ser madrinha? Quem vai ser a maquiadora que você vai contratar para fazer sua maquiagem no dia do casamento? Então, vamos supor que você vai precisar da maquiadora, que eu estou colocando aqui em questão. E aí você pede uma indicação para uma amiga. E aí você fala, amiga, eu vou ser madrinha de casamento, você conhece alguma pessoa que faz maquiagem? Se você conhece, você poderia me indicar essa pessoa? Aí a sua amiga, ela indica uma maquiadora. Ela vai lá, indica, pensa aí. E essa empresa, principalmente na questão de maquiagem, de unha, na questão estética, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer para aquela sua amiga que está indicando essa profissional para você? Você quer conhecer mais de perto o trabalho dessa maquiadora. O que você pergunta para sua amiga para você conhecer mais de perto o trabalho da maquiadora sem você precisar fechar com ela, sem você precisar ir até o estabelecimento? Me conta como que você age com relação a isso. A primeira coisa que eu vou procurar é no Instagram. A primeira coisa que eu falo quando eu quero saber se um profissional ele tem realmente, né, os requisitos que eu prezo para eu fechar o serviço com ele, é o Instagram, principalmente a questão de maquiagem. Então, geralmente, o que a gente pergunta para nossa amiga? Qual que é o Instagram dela, amiga? Me passa que eu quero ver as fotos da maquiagem que ela já fez. Ou alguns vão lá no Facebook. Isso é uma realidade que já existia, tá? Há muito tempo. Só que depois da pandemia, isso aumentou muito, muito, muito. O Instagram, ele acabou virando uma referência. E aí, vamos supor que você vai lá ver o Instagram dessa maquiadora e você encontra um perfil que tem uma biografia que não está bem descrita, foto do trabalho que não é muito bonita, um link que não está jogando para o WhatsApp, então você não consegue falar com aquela pessoa. O que acontece? Logo de cara. Estou dando essas pausas para você raciocinar comigo. Se você entra num perfil, você está buscando por uma maquiadora. Você entrou naquele perfil do Instagram e não tem nada organizado lá para você refletir na sua vida. Você vai fechar esse serviço com ela? Aí a reflexão é exatamente essa. A gente estava falando de maquiagem, então se eu cair num perfil onde não tem foto, não tem referência, não tem depoimento, eu não vou fechar com aquela pessoa.
Ou mesmo que eu queira mais informações, naquela biografia não tem um WhatsApp onde eu posso falar direto com aquela pessoa. Isso aí não é válido só para maquiadora, só para manicure. Isso é válido no geral. Arquitetos, dentistas, médicos, todos os profissionais, todas as empresas que atuam no mercado de trabalho hoje em dia. Então, todas essas empresas, todos esses profissionais que utilizam, seja o Instagram, Facebook, até mesmo o TikTok, você já parou para pensar que isso é uma ação de marketing digital com foco em fortalecer a marca desse profissional e, consequentemente, vai gerar mais venda para ele? Agora, você imagina aí, então, a seguinte situação: você é uma mulher, você já tem a sua independência financeira, você está estabelecida, e o seu foco aqui é construir uma casa. Então, imagina comigo que você quer construir a sua casa dos sonhos. E aí você vai lá no Google, dá um Google, né, fazer uma pesquisa, e você vai procurar por uma empresa de arquitetura para fazer o projeto inicial da sua casa, desenhar a casa dos sonhos para você. E aí você foi lá no Google e apareceu uma opção de uma empresa aí da sua cidade, e você entra no Instagram para ver essa empresa. Só que quando você entra nesse Instagram, você se depara com um Instagram que só possui uma foto no perfil, uma biografia bem mediana, biografia aquela descriçãozinha que tem embaixo ali da foto de perfil. Não tem foto nenhuma naquele feed, ou se tem, são de casas que, né, umas coisas assim que não vai te dar vontade de fechar com eles. E aí eu quero que você responda para mim. Se você tem interesse em fechar um projeto de arquitetura e você cai no Instagram desse jeito, qual que é a primeira impressão que você tem no trabalho daquela empresa? Qual que é a sensação que você tem quando você cai no Instagram e você não vê nada do que você precisa lá? Primeiro, você vai achar que é golpe. Eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar online, eu vou lá no Instagram, eu quero ver se aquilo existe. E se não tem depoimento, eu não compro, eu acho que é golpe. Exato, ó, você imagina que a empresa não está mais atuando no mercado. Parece que não é verdade aquilo. E aí você vai fazer o quê? Vai olhar os outros concorrentes, você vai desconfiar daquela empresa. Se você acha que isso aí não acontece, eu vou um pouquinho mais longe para você. Eu vou contar a história que eu ouvi de uma médica. Ela é nefrologista, eu fui fazer um vídeo dela esses dias atrás, e ela estava me contando que ela sente necessidade de movimentar a rede social dela pelo fato de que um paciente, escuta essa história, um paciente que ele tinha mais de 50 anos, quando ele chegou lá no consultório dela, ele falou que ele estava buscando uma médica nefrologista. Para quem não sabe, nefrologista é o médico que cuida dos rins, né, nessa parte aí do nosso organismo. E esse paciente, ele queria uma médica que já estivesse atuando há muito tempo nessa especialidade de nefrologia, porque ele queria alguém que tivesse experiência na área. Então, o que ele fez para encontrar essa médica no Google, já que ele ainda não conhecia ela? Então, o paciente foi contando essa história para ela, que ele foi lá no Google e ele pesquisou pelo número do CRM que já tivesse mais de 10 anos de atuação no mercado. E o Google deu para ele alguns números de CRM e ele foi lá, procurou a médica mais próxima e ele encontrou ela. Então, antes de você falar para mim que isso aqui é uma questão só das pessoas mais jovens, não é. Isso aqui é uma questão muito séria. E não sou eu que estou falando. Todos os profissionais, eles já estão cientes, que já entenderam a necessidade de estarem atuando no Instagram, no Facebook, de ter as informações ali no Google. Então, se a gente vai lá no Instagram de um profissional, seja ele um fotógrafo, um médico, um arquiteto, a gente vai lá para saber mais sobre aquele trabalho, a gente se depara com um perfil que não posta, que não tem frequência, está lá sem postar há muito tempo, não tem nenhum post, não tem nenhum depoimento de cliente, o que a gente faz? A gente vai procurar um concorrente. A gente deixa de fechar com aquela empresa e a gente vai procurar com um concorrente, a gente vai lá e fecha. É normal esse tipo de situação. Vamos pensar de outra maneira. Você já parou para imaginar que pode ser que esse profissional ele seja realmente muito bom, só que ele não sabe de tudo isso que eu estou falando aqui para você? Pode ser que ele saiba fazer um post, que ele saiba fazer essa criação de conteúdo. Só que esse profissional, ele não tem tempo. Ele
não consegue, a agenda dele está tão lotada e ele é tão bom que ele não tem tempo de mostrar isso nas redes sociais. Então, pode ser que ele saiba tudo isso e o dia a dia dele é tão corrido, é tão cansativo, ele fica o tempo todo falando para ela mesma, né? Esse profissional fica repetindo para ele mesmo que ele precisa movimentar as redes sociais, só que ele não tem tempo de fazer isso, ele não sabe como fazer isso. É ou não é verdade isso? Então, voltando à pergunta que a Adriana tinha colocado aqui, qual que era o momento certo de contratar um social media? Eu tenho uma empresa e eu sei o quanto é corrido dar conta de tudo. Aliás, a gente não dá conta de tudo. Então, é muito corrido você ter que fazer uma criação de conteúdo muito bem feita, você ter que montar um design, deixar, né, um design ali que chame a atenção, que gere desejo na pessoa que cai lá no seu Instagram. Porque se não tem essa gestão, acontece isso que eu tô falando aqui para vocês. Que é exatamente a tecla que eu tô batendo. Pode ser que esse profissional não saiba fazer isso, não saiba deixar aquele Instagram, aquele Facebook profissional, de uma forma que gere desejo nas pessoas de comprar aquele serviço deles, ou até pode ser que essa pessoa saiba, mas ela tá tão focada no trabalho dela, com a agenda tão lotada, que ela não tem tempo para fazer essa criação de conteúdo. Isso não é só com uma pessoa que acontece. Isso acontece com inúmeros profissionais. Tem um detalhe, a gente não pode falar que porque o Instagram não tem foto bonita, não tem uma bio, não tem vídeo, não está bem elaborado, que o serviço daquela pessoa é ruim. A gente não pode falar isso. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla. O nosso cérebro, ele tem gatilhos que nos levam a pensar esse tipo de coisa. E hoje em dia isso é muito comum. O nosso cérebro, ele já avalia os profissionais só de bater o olho ali. A gente já sabe se a gente quer comprar aquele serviço ou aquele produto ou não. Isso acontece com todo mundo. Então, o que acontece com esses profissionais? Eles não estão só perdendo clientes novos, mas eles também não estão gerando um público que vai realmente ser fiel a ele. Eles estão perdendo para os concorrentes dele. E falo mais. Vamos supor que outras pessoas precisam de indicação, né? Então, uma amiga sua foi lá e indicou um profissional de arquitetura para você fechar o projeto da sua casa. E aí você já tinha visto aquele Instagram, o que você vai falar? Você vai falar, eu já fui lá, não tem foto, não tem projeto, eu nem acredito naquela empresa, nem vá atrás. E onde que eu quero chegar com todo esse raciocínio aqui? Como que você, que está aqui comigo, você veio porque eu te dei o tema da live. Então, são 5 formas de fazer dinheiro sem sair da sua casa. Então, onde que eu quero chegar com toda essa reflexão? Como que você que está aqui comigo vai encontrar formas de fazer dinheiro através disso que eu estou te contando? Na grande maioria, os empreendedores, as empresas, os profissionais, eles não sabem fazer esse trabalho no Instagram, no Facebook, ou eles não têm tempo de fazer. E aí o mercado ele se abre para pessoas que prestam esse tipo de serviço. E esse tipo de serviço ele é prestado de forma online. Já é muito claro que isso é uma demanda que existe. Muitas pessoas estão precisando desse serviço. Você consegue entender a importância disso? Você consegue enxergar que isso é uma oportunidade? E aqui eu vou entrar em detalhes com você. Então, em que tipo de serviço você pode prestar de dentro da sua casa, utilizando modelos que já são prontos, aplicativos que você usa do seu próprio celular, inteligência artificial e por aí vai. Ficou claro para você a importância disso e como que você pode fazer dinheiro da sua casa? Até aqui, você conseguiu entender a linha de raciocínio que eu trouxe para você? Ficou muito claro a importância disso? Então, vamos lá. O que existe hoje em dia? A prestadora de serviço que ajuda o profissional com esse serviço. E nesse caso, então, é a profissional chamada de social media. O que faz propriamente dito a profissional de social media? É a profissional que vai fazer a gestão da rede social para o cliente.
tem aí, nesse caso, duas opções, tá? Que é a opção de fazer todo o gerenciamento, a criação dos posts, usar ali, fazer a parte do design para o cliente, ficar responsável pelos posts. Isso tudo nasce de um planejamento em cima do mês que vai começar lá, uma reunião com o cliente. Então, a social media faz uma reunião, entende a necessidade do cliente e vai fazer toda essa estratégia e também vai executar. Então, vai ficar responsável por fazer essa criação de conteúdo na rede social. Existe também a social media que ela não se responsabiliza por essa parte de execução, que é a social media estrategista. É a social media que ela faz a parte estratégica e ela entrega para o cliente um mapa, vamos dizer assim, né, um mapa pronto, só para ele ir lá e executar. Então, o cliente mesmo executa aquilo lá que ela está entregando na rede social, ou ele contrata uma outra pessoa, então, para fazer o design, para fazer a parte escrita e fazer essa criação lá para ele. Só que você veio aqui porque eu falei que eu ia te dar 5 formas de você trabalhar da sua casa, 5 formas de você fazer dinheiro sem precisar sair da sua casa, sem precisar vender curso, sem precisar ser afiliada. Então, você já entendeu a necessidade dos profissionais em ter pessoas ajudando nisso. E aí, a gente falando sobre trabalhos específicos, que é por isso que você veio aqui, então, trabalhos específicos que você pode prestar da sua casa, e eu tô tirando isso de dentro da prestação de serviço da social media que executa, que faz a parte estratégica e que também executa. Então, a social media, ela faz, no geral, para o cliente, um pacote completo. Só que, o que você pode vender para o cliente? Existem muitos profissionais, empresas, que eles têm dificuldade em fazer a parte do design. Aí você vai falar assim, Diana, o que é design? Agora eu vou mostrar. Então, se você não sabe, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e eu vou te explicar o que seria um design. Eu estou aqui no Instagram e o que seria a parte do design? Seria essa parte aqui do feed, essas artes. Até vou abrir uma aqui maior para que você possa ver. Isso é um design. Essa imagem aqui é um design. Então, esse é o primeiro serviço que você pode vender para o cliente, a parte do design. Aí, se você é leiga, se você está aqui começando, você não conhece, você pode pensar assim. Ai, Diana, mas o que seria esse serviço? É muito difícil, você está me mostrando, mas eu não sei fazer isso, é muito difícil. Isso é um design. Isso aqui, de primeira mão para você, que está começando, não tem contato com isso, pode realmente parecer algo muito difícil de fazer. Mas, hoje, existem muitas maneiras que facilitam esse trabalho. Uma delas, eu vou mostrar aqui na tela para você agora. Vamos compartilhar a tela para você ver com os seus próprios olhos. Isso é um site e eu já vou navegar por ele aqui para você entender. Ele também possui um aplicativo de celular, tá? Que você pode falar assim, ah, mas eu não tenho computador, como que eu vou acessar isso? Então, você vai lá no seu ícone de baixar aplicativos no seu celular, você vai procurar pelo Canva. É só baixar no seu celular. Então, tem um aplicativo e que você também consegue usar no computador. O Canva, Diana, eu tenho que pagar esse site para eu conseguir usar? Não. Ele tem a versão Pro, que libera algumas opções a mais, mas de início você consegue utilizar tranquilamente o Canva gratuito. E aí, para você entender como que você cria um design, como você faz uma arte aqui dentro do Canva, Diana? Você está falando para mim que é fácil, mas me mostra então que é fácil. E eu vou te mostrar como isso aqui é prático. Eu vou deixar eu pequenininho aqui no canto. E eu estou entrando aqui no Canva. Então, navegando rapidamente aqui, o Canva, ele possui diversos layouts. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui no início dele. Ele tem diversos layouts já prontos. Aqui ele até te pergunta, o que você vai criar hoje? Vou usar exemplo aqui de post, Instagram, veterinário. Vamos em modelos.
Ó, ele já me dá a opção, post para Instagram. Eu vou abrir essa aba e ele vai me dar os modelos de post para Instagram. Então, ele está carregando. Eu vou abrir um aleatório para te mostrar como que ele funciona. Ele vai perguntar se eu quero personalizar esse modelo. Eu quero. E eu quero compartilhar a outra aba com você. Compartilhar tela. E aí você vai conseguir acompanhar aqui comigo. Você vê que ele abriu, então, essa parte editor do Canva. Tá, Diana? Você falou para mim que ia dar um exemplo de veterinário? Foi isso que eu falei, né? Então, a gente vai usar de veterinário. Aqui no lado esquerdo, ó, a gente pode, tem a opção de designs, tem a opção de elementos, tem a opção de texto, marca, enfim, tem várias opções. Então, a gente vai em design e eu vou só escrever aqui, ó, veterinário. E dou um enter. E ele vai me dar diversas opções de layouts já prontos sobre o tema de veterinário. E aí, a questão é, o Canva Pro, toda vez que você vier, ele tem uma coroinha aqui no cantinho, é porque ele é uma versão Pro. E ele tem as opções gratuitas, tá vendo esse daqui, por exemplo? E se eu clico, ele vem nessa área aqui para eu fazer a edição. Por que que ele é extremamente prático? Porque eu consigo mudar tudo que está aqui. Eu consigo clicar em cima do texto e apagar. Eu consigo voltar. Eu consigo trocar essa imagem. Vamos trocar a imagem aqui? Vamos supor que eu quero uma mulher carregando um cachorrinho. Mulher carregando cachorro. Eu tô falando de tema de veterinário, então vamos lá. Aqui, ó, eu vim em fotos e ele me deu a opção. Então vamos supor que eu quero essa mulher. Eu só clico lá e ela vem para cá. Eu consigo aumentar essa mulher e colocar ela aqui segurando um cachorro. Diana, mas e os textos? O que eu faço com os textos? Você vai clicar 2 vezes e você consegue editar esses textos. Você consegue fazer a edição dele. Veterinária, você consegue mudar. Ai, Diana, mas eu não gostei do fundo laranja. Você clica em cima do fundo laranja e você troca por uma cor rosa, por uma cor laranja, por uma cor marrom, e assim por diante. Você vai escolher a cor que você quer. Então, ele é muito prático de usar. E isso aqui você consegue usar também pelo celular, não é só pelo computador. Então, a primeira opção que você consegue oferecer para um cliente e já fazer dinheiro aí da sua casa é criando designs para o feed de Instagram no Canva. Qual que é o segundo serviço, segunda forma que você pode prestar aí serviço, fazer dinheiro de dentro da sua casa? A gente vai olhar agora para a questão de stories. Muitas empresas não criam stories, porque elas não sabem. Então, eu voltei aqui no Canva novamente, estou compartilhando a telinha aí, vou deixar maior para você acompanhar. E eu vou voltar ali na barra de busca e vou colocar Stories. E ele vai me dar os modelos. Stories do Instagram. Eu vou aqui em Story, ele já me dá o tamanho certinho. Eu vou escolher um modelo. Ele vai abrir. Então, vamos supor que eu quero esse modelo aqui, de concurso. Personalizar esse modelo. E ele está carregando aqui. Ele já abriu. Vou te mostrar como que ele aparece agora. Story para Instagram. E é a mesma coisa que eu mostrei para você do feed. Você consegue fazer toda a edição nessa arte. Você consegue mudar a imagem, mudar o texto, mudar a cor. Então, a segunda forma de você fazer dinheiro sem sair da sua casa é prestando esse serviço de stories para o cliente. Tem um outro aplicativo muito utilizado que é o InStories. Você também consegue baixar no seu celular. Deixa eu ver se eu tenho aqui o login dele para eu te mostrar qual que é. InStories. Vou achar logo, porque caso você queira baixar, você vai saber do que eu estou falando. Interromper compartilhamento. Vou compartilhar a tela. É esse aplicativo aqui, ó. Que tem esse logo. Então, você vai procurar por InStories no aplicativo para baixar aí, no seu celular para baixar o aplicativo. E esse InStories, ele gera stories automáticos. Com movimento, você consegue em um clique criar um story extremamente interessante. Então,
Essa segunda forma é você prestar esse serviço para o cliente gerenciando os stories dele, fazendo essa criação de story, ou fazendo a criação do design, como eu acabei de mostrar aí no Canva, e vendendo o serviço. Qual que é a outra prestação de serviço que você pode fazer da sua casa para fazer dinheiro, ainda falando no Canva? Tem um outro produto que os profissionais eles procuram muito, principalmente agora, em final de ano, né? A gente já embarcou aí nessa onda de final de ano, Réveillon, janeiro já está aí de 2024, que são os cartões virtuais. O que são isso? São cartões de visita, como a gente sempre viu, aqueles que existem lá, aqueles cartõezinhos que o pessoal leva na carteira e entrega para as pessoas, só que hoje em dia existem os cartões virtuais. O que são esses cartões virtuais? São aqueles que o profissional envia pelo WhatsApp para as pessoas e ali contém as redes sociais, o telefone, se ele tiver site da empresa, ele também coloca o site da empresa lá. E você também consegue fazer isso num único clique e eu vou te mostrar aqui como. Eu vou lá no Canva novamente, vamos lá no passo a passo para você poder acompanhar comigo. E eu vou colocar aqui cartão virtual. Cartão virtual. Clico em modelos e ele vai abrir uma quantidade de modelos. E esses modelos, eles são todos editáveis. Olha lá, ele já vem personalizado. Você só precisa mudar a cor, caso você queira. Você vai mudar o que está escrito, caso seja necessário. Então, você consegue utilizar o Canva também, gratuito, é uma terceira forma de você fazer dinheiro sem sair da sua casa, porque os profissionais, eles precisam disso aqui. Diana, você falou que eram 5 formas, tá faltando 3. O que mais você pode fazer? Você pode ofertar o serviço de edição de vídeo. Hoje, o que a gente mais vê nas redes sociais são os vídeos curtinhos, aqueles videozinhos de Reels. Hoje em dia, você não precisa ter editor de vídeo ou um computador. Nossa, eu preciso ter um computador muito para fazer uma edição de vídeo? Não, hoje você não precisa. Eu edito todos os vídeos dos meus clientes por um aplicativo de celular. E é um aplicativo chamado CapCut. Então, como que você vai procurar? Eu vou até mostrar a logo aqui também, ó, CapCut. E ele também tem a versão de computador, imagens, é esse logo aqui do CapCut, tá? Então, esse é o CapCut. Você pode baixar no seu celular. Não vi que eu não estava compartilhando a tela, agora foi. Esse aqui é o CapCut. Você pode procurar aí no seu celular e baixar. Ele também tem a versão gratuita e você pode prestar esse serviço fazendo a parte de edição de vídeo. Inclusive, lá no meu perfil do Instagram, então é um alerta aí para você, no meu perfil de Instagram tem alguns tutoriais extremamente simples de você fazer. Então, vai lá no Diana Leme MKT e você vai ver alguns tutoriais de como fazer uma edição de vídeo pelo CapCut, pelo seu celular. E aí existe também dentro desse aplicativo que eu te falei, que é o CapCut, modelos prontos. Porque você pode falar assim, Diana, mas eu não vou conseguir editar vídeo. Então, existem modelos prontos, onde você só precisa encaixar a foto, o vídeo, e ele dá prontinho para você. Vamos supor, já falei que a gente está em dezembro, está chegando perto do Natal, a gente começa a ver na rede social o quê? Muitos vídeos de lojas, de profissionais que começam a fazer aqueles vídeos de agradecimento, aquele review do ano que passou. Na Globo tem, né, o programa que passa, até esqueci o nome agora, e na rede social a gente vê esses videozinhos. O CapCut, ele dá modelos prontos disso aí. A única coisa que você precisa fazer é jogar dentro desse modelo as fotos e os vídeos que o cliente forneceu. Em alguns segundos, ele vai dar para você um vídeo prontinho. Eu vou até compartilhar, deixa eu achar aqui o vídeo, que foi editado dessa maneira. Eu vou te mostrar. E eu vou te mostrar um vídeo que foi feito desta maneira que eu estou falando para você. Deixa só ele carregar. Esse daqui, ó. Esse é um tipo de modelo que ele já vem pronto.
Mas o que você pode ver? Que é um vídeo que foi feito através de fotos. Então, dentro do CapCut, ele dá esse modelo pronto para fazer. Falando dessa questão de valores, né? Isso aqui que eu estou te mostrando, essa questão de edição de vídeo. Como que você vai vender esse trabalho? Você não vai cobrar menos que R$50 para fazer uma edição de vídeo, se você for vender isso à parte. O que mais que você pode ofertar para um cliente, né? Outro serviço que os profissionais, eles pagam, médicos, dentistas, todos os profissionais, todas as empresas, pagam para que uma outra pessoa faça para eles, porque eles não têm tempo, é a questão do Google. Você já foi procurar alguma empresa lá no Google e aí você se deparou com o Google Meu Negócios. Quando você cai lá, você consegue fazer uma avaliação daquela empresa ou daquele profissional em si. O que é importante para esses profissionais, essas empresas que estão tendo essas avaliações? Que essas avaliações sejam respondidas. Porque o Google, assim como toda plataforma, toda rede social, ele tem atrás dele ali um robozinho, que a gente chama de algoritmo, que ele entende tudo que está acontecendo ali, ele identifica, né? Então, ele identifica lá dentro quais as melhores empresas, quando alguém busca, vamos citar um exemplo, um restaurante aqui em Socorro, buscou lá no Google. O que o Google vai fazer? Ele vai mostrar aquela empresa que está mais bem avaliada, que tem mais avaliações, que tem mais interações com o público, que está respondendo aquele público. Ele leva em consideração também o local que a pessoa está. Se o restaurante é lá no começo da cidade e eu estou procurando por restaurante no final, provavelmente ele vai me mostrar um restaurante que está mais perto de mim. O Google, ele faz essa questão. Mas ele sempre vai priorizar também a empresa que tem mais avaliações, que está mais respondendo. Então, as empresas, os profissionais, eles precisam ter essa gestão, responder esses clientes. Se eles não têm tempo, eles precisam de alguém que ajude eles a fazer essa gestão. E você pode muito bem cobrar para fazer isso. Cobrar um X valor ali para você ir lá e responder aquelas avaliações no Google, claro, com o login da empresa, né? Você não vai responder com o seu nome, você vai responder como se fosse a empresa. Uma vez por mês, você vai lá e vai responder todos que tem. 2 vezes por mês. Aí vai depender da empresa, do local, se tem muita avaliação, se tem menos avaliação. Então, depende muito do local. Quando você vai vender esse serviço, eu vou até compartilhar essa outra tela que eu abri aqui para você ver do que eu estou falando dos comentários. Compartilhar tela aqui. Eu abri de um restaurante, eu dei o exemplo de restaurante, eu vou trazer aqui o exemplo do restaurante. Então, dentro do Google, quando você procura a empresa e você vai em avaliações, tem várias avaliações lá. Então, é muito importante a empresa estar respondendo essas avaliações. Então, os profissionais, eles pagam para que pessoas como você, como eu, faça essa gestão para eles, porque eles não têm tempo, eles estão lá. Eu estou dando um exemplo aqui para você de restaurante. O profissional está lá, cheio de BO para resolver com relação a colaborador. O Luciano está aqui vendo essa live, ele tem um açougue, ele até comentou ali, deixo para você. Mas a gente sabe que a vida do empresário é extremamente corrida. Você tem que dar conta do seu colaborador, você tem que dar conta de estoque, parte financeira, toda a parte burocrática. Você não vai ter tempo para parar e fazer aquele serviço. Então, os profissionais contratam pessoas para fazer esse serviço para eles. Ah, Diana, essa pessoa precisa estar dentro da empresa? Não, eles contratam pessoas para fazer esse serviço home office, online. Então, você pode fazer de dentro da sua casa ou de onde você quiser. Então, essa é uma outra forma de você fazer dinheiro sem sair da sua casa. Lembra que eu falei lá no começo aqui do cartão virtual? Então, vamos supor que você vai ofertar esse trabalho aqui de responder esses comentários para a empresa. O que você pode fazer? A gente vai olhar com o olhar de empreendedora, né? Porque eu falei hoje no meu Instagram a seguinte questão: quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Então, a gente está aqui para fazer dinheiro, não para ganhar. Quem ganha dinheiro é criança, que ganha dinheiro da mãe, ganha dinheiro do vô. A gente está aqui para fazer dinheiro. Então, se a gente está aqui para fazer dinheiro e você vai vender isso, o que você vai falar? Olha, eu posso te oferecer também um cartão virtual.
Então, se o cliente estiver precisando de uma pessoa para fazer o design para ele lá na rede social, que eu já te mostrei como fazer de forma prática, simples, que tem aplicativo no celular com modelos prontos para fazer, você pode muito bem oferecer isso para o cliente. E ele, se ele estiver precisando, ele vai fechar com você. E eu tenho uma sexta forma de você fazer dinheiro sem sair da sua casa. Então, eu vou dar de bônus aqui, eu falei que eram 5, mas você que ficou comigo até o final aqui dessa live, vai ter aí 6, que é a maneira bônus. Lá no começo da live, o que eu falei para você? Para você entrar numa rede social de um profissional, que você está procurando o serviço. E aí, se você vê lá aquele perfil, não tem nenhuma foto, ou se tem foto que não chama atenção, você entrou lá para pesquisar um dentista. Esse exemplo é maravilhoso. Você está procurando uma dentista para você colocar aparelho aí no seu dente. Você quer corrigir os seus dentes, você foi lá no Instagram para ver o serviço daquela dentista. Quando você chegou lá, você se deparou com o quê? Naquele perfil que se diz profissional, mas você se deparou com uma foto da dentista numa balada, com um copo de bebida na mão. A foto tá lá, ela com a amiguinha assim, com sainha curtinha, decotão no perfil, que se diz profissional. O que vai acontecer? Você não vai fechar o serviço com essa pessoa, com essa dentista, certo? Porque o nosso cérebro, ele já julga isso. A gente entrou lá no perfil profissional, por quê? A gente quer conhecer mais daquele profissional, quer saber os cursos que ele já fez, as especializações, os clientes que ele já atendeu. Então, você que está aqui comigo já tem essa visão. O que você pode vender para essas pessoas? Você pode vender uma análise de perfil. Eu estava aqui no decorrer da live e eu recebi comentário aqui no Instagram. Faz uma análise do meu perfil. Então, você pode cobrar para fazer uma análise de perfil, porque o óbvio, ele precisa ser dito para as pessoas, para que as pessoas façam da forma correta. Porque às vezes elas estão tão ali mergulhadas na profissão delas e elas não estão sabendo disso aqui que eu estou contando para você. Então, você precisa lembrar que o óbvio, ele precisa ser dito. E você que está aqui assistindo essa live, você já tem consciência sobre isso. Porque você está aqui aprendendo, você já entendeu. Quando você bateu o olho no Instagram que está vendendo um serviço profissional e ele não está dentro do que eu te passei aqui, você já vai saber fazer uma análise daquele perfil. Dentro da mentoria que eu tenho, né, que é o método Social Media de Sucesso, as minhas mentoradas, elas aprendem o beabá, o passo a passo de tudo isso que eu estou falando aqui, de bater o olho num perfil de Instagram e saber o que mudar, saber montar uma biografia bem feita, saber colocar um link naquela biografia, porque o cliente ele precisa ter uma extensão, né? O cliente chegou ali no Instagram, chegou ali no Facebook, a intenção não é que ele pare lá. Ele chegou no Instagram, ele chegou no Facebook, a intenção é que ele continue o processo. Então, colocar um link de WhatsApp onde o cliente consiga fechar, consiga ter mais informações, consiga falar. Então, as minhas alunas da mentorada, da mentoria, elas têm todo esse passo a passo. Quando você aprende isso aqui, você consegue fazer dinheiro com um combo de serviço que você pode prestar para os profissionais de dentro da sua casa. E não sou eu que estou falando. Você que estava aqui comigo na live, você viu o comentário aqui, analisa o meu perfil. Então, você consegue vender análise de perfil. Como assim, Diana? As pessoas estão pagando para que eu vá lá e faça uma análise de perfil para elas? Sim, elas pagam para que você faça isso. Isso pode ser feito online de dentro da sua casa. Então, eu falei aqui 5 formas de você fazer dinheiro sem sair da sua casa. Eu te mostrei sites gratuitos que você vai utilizar para fazer isso. Você não está gastando dinheiro, você está usando o que você já tem. Às vezes você está usando o celular aí para passar tempo e você podia estar usando seu celular para fazer dinheiro. Você usa o Instagram para passar tempo. Tem gente que usa o Instagram para fazer dinheiro. Então eu falo que na vida tudo depende da vista que você tem, do como você olha a situação. Ficou claro? Deu para entender tudo isso? Você entendeu como um perfil profissional ele decide sim se o cliente vai fechar com aquela empresa ou não? Você entendeu que você está aí, você tem formas de fazer dinheiro sem precisar sair da sua casa? Que você pode criar sua realidade trabalhando da sua casa, tendo a sua liberdade financeira, tendo a sua liberdade de horário.
Eu te dei aqui 5, na verdade eu te dei 6 formas de fazer dinheiro da sua casa, sem precisar sair daí, sem precisar vender curso, sem ser afiliada de nada, sem precisar aparecer nas telas.